Boa tarde a todas as pessoas que estão conectadas neste fim de dia aqui na cidade de Matinhos e toda a região. Nós estamos muito felizes em participar e integrar esta iniciativa da Universidade Federal do Paraná, do setor litoral, em promover a divulgação científica sobre temas relevantes nesse atual cenário mundial em que estamos vivendo uma quarentena provocada por um vírus que tem nos deixado em casa. Na tarde de hoje, eu, Liliane Tiepolo, e o professor Paulo Marques, ambos professores do curso de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Paraná, nós vamos trazer um tema que consideramos de extrema relevância e que tem sido pouco abordado nos meios de comunicação, principalmente suas relações com as questões ambientais. Nós vamos abordar, na tarde de hoje, a questão da crise hídrica e a sua relação com a pandemia de coronavírus. Então, para que a gente consiga fazer essa abordagem, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar tanto a mim quanto ao professor Paulo Marques. Nós somos professores do curso de Ciências Ambientais e do curso de Gestão Ambiental desde 2006, aqui no setor litoral da Universidade Federal do Paraná, que está sediada em Matinhos, distante mais ou menos 135 quilômetros de Curitiba. Eu sou bióloga, tenho mestrado em Ciências Florestais, doutorado em Zoologia, e sou pesquisadora, cientista e docente na área de Ciências Ambientais, onde desenvolvo principalmente pesquisas na área de biodiversidade, fauna e, inclusive, mapeamento de fauna com ocorrência de hantavírus no estado do Paraná. O professor Marques também é biólogo, também está aqui no setor litoral desde 2006. Ele é cientista, docente e pesquisador na área de ecologia, ecologia de rios, gestão de recursos hídricos, e também é integrante do Comitê de Bacias Hidrográficas da Bacia Litorânea aqui no litoral do Paraná. Então, hoje nos interessa tratar essa relação que existe entre uma pandemia que está assolando toda a humanidade e causando grandes problemas de saúde pública, grandes problemas econômicos, sociais, e que está evidenciando que existe uma crise civilizatória mundial. Então, nos interessa hoje aqui abordar qual que é a relação que esta pandemia tem com o que nós estamos vivendo hoje no estado do Paraná, principalmente, mas em todo o sul do Brasil e em grande parte do sudeste também. Nós estamos vivendo e vivenciando, em plena pandemia, uma crise hídrica. Então, nos interessa abordar aqui qual é a relação que existe entre a pandemia e a crise hídrica, né? O que é essa pandemia? O que é essa crise hídrica? Então, para que a gente possa desenvolver esse tema, nós separamos alguns blocos de argumentações que vamos trazer aqui para vocês, e hoje começamos agora, né, na verdade, com o professor Paulo Marques entrando nessa relação da água, relação do regime de chuvas que tem assolado o sul do Brasil e provocado uma crise hídrica sem precedentes. Então, professor Paulo Marques, fique à vontade. Obrigado, então, boa tarde a todos, boa tarde Liliane, boa tarde Ringo, nosso intérprete, boa tarde William, que está na direção técnica aqui dessa live, né? Um prazer aqui imenso estar trabalhando com esse tema. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer assim, nós vamos tentar fazer essa relação entre duas crises que estão assolando e estão tomando paulatinamente conta dos noticiários, né? E já dizendo de cara que essas duas crises, que seja a crise hídrica e a crise sanitária do coronavírus, né? Uma crise epidemiológica do coronavírus, elas não têm uma relação de causa e efeito direta. Não está ocorrendo uma crise porque a outra está ocorrendo, mas é que as duas crises estão ocorrendo ao mesmo tempo, e o que nós vamos demonstrar aqui é que talvez os motivos dessas crises sejam os mesmos, né? Então eu vou começar aqui tentando caracterizar o que seria essa crise hídrica, tentando sempre colocar que ela é parte de um sistema muito maior, de uma crise muito maior, que seria uma crise ambiental, que envolve a crise sanitária, que envolve a crise climática, que envolve uma crise econômica, porque tanto a Covid
quanto a crise hídrica vão significar grandes impactos econômicos, não só para o nosso país, né, em nível global, mas particularmente aqui no nosso país, porque nós estamos vivendo realmente uma fronteira dessas crises. Então, para começar, eu queria caracterizar o que seria essa crise hídrica, que está um pouquinho em segundo plano nos noticiários. Se vocês pegarem nas últimas semanas, a gente viu várias notícias, eu vou ler algumas aqui que eu separei, né? A partir simplesmente dos telejornais, aquilo que a gente tem visto naquela sessão da previsão climática. Aqui para o estado do Paraná, uma notícia da semana retrasada. O nível do Rio Iguaçu é o menor dos últimos 90 anos. A represa do Passaúna, que é uma das represas que abastece a cidade de Curitiba, ela atinge uma média de 40% do seu volume, chegando próximo ao volume morto, né? A represa Piraquara 1, que também faz parte do sistema de abastecimento, está em 60%. A represa Piraquara 2 está sendo mantida no nível máximo. Mas a represa do Iraí, que também abastece a grande Curitiba, também já mostra sinais de estar com problemas que levaram a própria prefeitura a estabelecer um rodízio, né? Hoje nós já estamos vivendo aí há quase mais de um mês com um sistema de rodízio na grande Curitiba, né? As pessoas talvez não percebam muito porque existem as caixas d'água que regulam essa vazão, mas, por exemplo, quem depende de um suprimento imediato de água está sentindo, né? E o rodízio está realmente forte, e não só em Curitiba. Cidades do norte do Paraná estão passando por crises cada vez maiores. Um outro aspecto dessa crise que tem passado um pouquinho en passant no noticiário, né, é o seguinte: existem consequências também na geração de energia elétrica. Para vocês terem uma ideia, nesse último período que passou, nesse último ano, 60% da energia elétrica da região sul do Brasil foi produzida na região sudeste, né? Isso acontece porque o nosso subsistema sul, né, que envolve as várias represas e hidrelétricas que geram a nossa eletricidade, estão operando com cerca de 17% da sua capacidade instalada, já como fruto, como reflexo desta crise hídrica, né? Uma outra notícia que a gente tem visto na televisão também: massa de ar seco e alta pressão provocam umidade relativa do ar em torno de 30%, que é um nível que jamais não, às vezes pode ser verificado, né? Mas é inédito em termos de sul do Brasil, né? Sabendo que, por exemplo, a umidade relativa do ar, o nível ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é em torno de 60%. Então, nós temos enfrentado dias aqui na região de Curitiba e mesmo aqui no litoral, em que nós estamos verificando uma umidade relativa do ar muito abaixo da média. Esse é um fator bastante importante, porque nós estamos tratando também de uma época de uma pandemia que é uma doença respiratória, e todo mundo sabe que a umidade baixa do ar é um fator que potencializa as crises e as doenças respiratórias. Mais para frente eu vou mostrar alguns dados sobre isso. Bom, então, racionamento entrou na nossa pauta, a crise hídrica, a percepção das pessoas de que tem chovido menos também está acontecendo, e aí nós temos um fenômeno muito claro esse ano. Nós tivemos uma precipitação muito atípica no mês de março, que é conhecido como o mês das águas, né? Em vez de águas de março no Paraná, nós tivemos esse ano as estiagens de março, né? O que está acontecendo? A grande novidade sobre esta crise hídrica é que ela não é uma catástrofe que está ocorrendo em 2020 ou que começou no final de 2019. Ela já era um fenômeno previsto. Já estava amplamente estudado que alguns fenômenos que nós estamos vivendo agora iriam acontecer. Ao mesmo tempo que a própria crise hídrica também não é uma novidade, né? Muitos anos nós vemos previsões sobre escassez de água, etc. E essas previsões se referem, inclusive, aos impactos econômicos que a crise hídrica pode causar em vários subsistemas econômicos, sociais, etc. Por exemplo, nós estamos chegando numa época em que a água engarrafada ela está mais cara do que a gasolina, né? Uma garrafinha de 500 ml de água mineral custa R$3 em qualquer lugar, no comércio em geral, né? Em alguns lugares mais caro, no aeroporto, R$8.
né? Mas R$ 3,00 meio litro significa R$ 6,00 o litro, ou seja, mais caro do que a gasolina. Claro que existe uma cadeia de produção da gasolina e uma cadeia de produção da água. Mas a grande questão é que há 30 anos atrás, quando se falava que a água seria mais cara do que a gasolina, isso se tornava uma coisa não palpável. Né? 30 anos não é um período de planejamento que a gente costuma fazer para a nossa vida. Eu não consigo planejar 30 anos. Mas aquilo que eu estudava quando eu era criança, hoje, na fase adulta, eu estou verificando. Aquilo que a professora dizia, olha, nós vamos ter conflitos pela água. Né? Estamos tendo. Certo? Então, essa questão não é novidade. Para mostrar isso, eu vou trazer aqui para vocês, vou compartilhar aqui, vou pedir a ajuda do William. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Tá aqui, guia do Chrome. Tá, pronto. Compartilhar. Acho que apareceu aí, não é? Aqui é um estudo que foi publicado pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, em 2016, em outubro de 2016. Eles fizeram um projeto em que colocava as mudanças climáticas e as previsões climáticas para cada estado do país e tentavam calcular qual seria a vulnerabilidade de cada estado a esses processos de mudança climática. Então, para o Paraná, uma das previsões que se fazia há 5 anos atrás era que nós teríamos aqui, como vocês podem ver, né, nessa faixa escura aqui, mais vermelha, né, é onde nós teríamos para as próximas décadas, isso aqui é uma projeção feita até 2070, mostrando que o norte do Paraná teria um acréscimo bastante grande de temperatura, enquanto que a região aqui de Curitiba e do litoral não teria um acréscimo tão grande de temperatura. Por outro lado, o que ia acontecer? Nessa região norte, ao mesmo tempo em que aumenta a temperatura, diminui também a pluviosidade. E aqui no sul, centro-sul e na região do litoral, não há uma diferença tão grande na precipitação. Entretanto, um dos fenômenos que já estava previsto, e esse é o mais importante para o nosso caso aqui, é o aumento de dias consecutivos secos, que é a chamada estiagem. Né? Então, a estiagem ela é um fenômeno que tem um impacto muito grande sobre a recarga dos aquíferos e sobre a capacidade de armazenamento de água das bacias hidrográficas e também dos reservatórios, principalmente os de abastecimento. Então, o impacto de um período longo de dias sem chuva, para o caso dos reservatórios de abastecimento, ele é mais nocivo, inclusive, do que se eu tivesse uma diminuição no período da pluviosidade total. E o que nós verificamos não é isso, não é a pluviosidade total do período que está se alterando. O que está acontecendo é que a mesma quantidade de chuva prevista para o ano está se concentrando em certas épocas, enquanto que em outras épocas a pluviosidade está simplesmente secando o tempo. Né? Então, a mesma quantidade de água que chove está chovendo mais concentrada em alguns dias e nós estamos tendo períodos longos de estiagem. Para quem é aqui do litoral, né, era um fato bastante comentado no final, em meados do ano passado, nós tivemos aqui um período de 40 e poucos dias sem chuva alguma, que é bastante inédito. Nós estamos aqui numa região que mais chove no Cone Sul da América do Sul, né? Abaixo do trópico, da região subtropical aqui, a região aqui de Guaratuba e do litoral do Paraná tem precipitações pluviométricas acima de 2.000 milímetros por ano, né? Bom, deixa eu voltar aqui, ó. Voltei. Então, esse primeira tá aqui, voltei, desculpe. Essa primeira parte aqui da minha explanação está mostrando, ó, estamos no meio de uma crise hídrica. Bom, por que essa crise hídrica está acontecendo? 3 fatores principais, e aí depois eu vou passar, depois que eu falar sobre esses fatores, vou passar aqui para a Liliane para comentar e fazer esse paralelo com outros fenômenos que podem estar acontecendo. Primeira causa dessa crise hídrica. Bom, o que está acontecendo não é que está chovendo menos, como nós mostramos. O que está acontecendo é que o regime de chuvas está diferenciado. Né? Um fator bastante importante é que as bacias hidrográficas elas estão cada vez perdendo
um pouco da sua capacidade de retenção de água, né? A capacidade de retenção de água de uma bacia hidrográfica está diretamente ligada à cobertura vegetal da bacia hidrográfica. Basta você pensar que a vegetação natural, ou mesmo a cultura, um pasto, etc., tem graus de retenção da água. Quando você tira a floresta, que foi um fenômeno que aconteceu aqui na região centro-sul, e principalmente no sul e no sudeste, né, em que você teve uma conversão muito grande das áreas das bacias hidrográficas para a agricultura. Quando você tira essa primeira cobertura vegetal, o resultado é que aquela chuva que antigamente demorava para infiltrar o solo, pois ela tinha que escorrer pela copa das árvores, ela tinha que encharcar toda aquela cobertura vegetal para depois ela começar a se infiltrar no solo, para depois ela recarregar o aquífero e então ela ir se movimentando no movimento lateral, subsuperficial, até o lençol freático, até recarregar a água dos rios. Então esse processo todo, quando você teve a conversão da terra, da bacia hidrográfica, para o uso agrícola, esse ciclo hidrológico todo foi alterado. Então não é que nós temos menos água, acontece que a água está caindo na bacia hidrográfica e ela está escorrendo muito mais rápido para os rios. Do ponto de vista do serviço ambiental para o abastecimento, que é o que nos interessa, esse é um grande problema, porque nós contamos com a capacidade de retenção das bacias para ter água o ano inteiro, mesmo nos períodos que não chove. Então, se você tem dois fenômenos acontecendo, primeiro, os períodos de estiagem estão mais longos, e em segundo, as bacias hidrográficas estão com menos capacidade de reter água, nós vamos ter a conjunção desses dois fatores como um principal responsável por essa crise hídrica. Então, os reservatórios estão baixos não é porque choveu menos no ano, é porque a chuva concentrada em períodos e com maior períodos de estiagem não foi capaz de recarregar os aquíferos, não foi capaz de recarregar os reservatórios. Né? Então, por um lado, a conversão do uso da terra nas bacias hidrográficas altera totalmente o funcionamento das bacias. Nós só não sentimos isso, e aí quem é aqui do litoral vai perceber isso bem claramente. Por exemplo, por que no litoral nós temos 5 cidades com quase 400 mil pessoas, né? E em épocas de verão, quando tem a temporada, nós chegamos a mais de 1,5 milhão de pessoas no litoral do Paraná, e nós não temos aqui nenhuma represa de abastecimento. Por que é que não temos represas de abastecimento? Porque, historicamente, nós estamos numa região que tem alta pluviosidade. Então, os nossos sistemas de abastecimento, eles se adaptaram a uma média de pluviosidade histórica. O que acontece é que quando ocorrem essas crises, e aí tem dois fatores antrópicos que estão concorrendo nesse momento para essa crise hídrica, aquele nosso planejamento histórico de abastecimento, me perdoe o trocadilho, vai por água abaixo. Né? E nós estamos numa situação diferente. Os nossos sistemas de abastecimento não foram projetados para dar conta desses períodos mais longos de estiagem. E isso pode começar a acontecer. Aqui no litoral não estamos sentindo tanto, mas em Curitiba já estamos. Outra coisa, eu falei para vocês que a bacia do Rio Iguaçu teve períodos agora no começo do ano em que ele teve abaixo do nível dos últimos 90 anos. Né, da última série histórica, né, nunca teve tão baixo esse nível. Acontece também que esse Rio Iguaçu, que é a maior bacia, que pega quase metade da área do nosso estado, que é a bacia do Iguaçu, ele também é uma bacia que gera eletricidade. E para operar as hidrelétricas, é preciso manter um certo nível de água. Então, aquilo que a gente vê, por exemplo, as cataratas do Iguaçu, com aquele nível mínimo de água, e de repente ela abre, e aí vem aquela água barrenta, isso passou hoje mesmo no telejornal da hora do almoço, é consequência da operação do sistema hidrelétrico. Então, as hidrelétricas, além de tudo, elas têm que, além do abastecimento de água das cidades, as hidrelétricas também têm que regular a capacidade de produção de energia elétrica. Então, vejam que as consequências dessa crise hídrica, elas são sistêmicas. Né? Se por um lado nós temos assim o clima mais seco favorecendo doenças respiratórias, nós temos menos água, o que dificulta as ações de higiene, e nós temos também uma crise energética e a crise econômica, claro, né, permeando isso tudo. Bom, voltando aqui, isso eu falei do primeiro problema, então,
que é a capacidade de retenção de água das bacias hidrográficas. O segundo problema que nós estamos enfrentando, que aí faz um link bastante grande com o vetor da epidemia em nível global, é que nós estamos, além de termos bacias hidrográficas aqui no sul e no sudeste, altamente modificadas em suas funções hidrológicas naturais, nós temos o abastecimento dessas bacias comprometido por um outro fenômeno. E aí eu vou aqui pedir, por favor, para compartilhar aqui mais uma tela. Que é um fenômeno já bastante conhecido, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Essa é uma ilustração que está bem famosa, já tem em livros didáticos, né? Você clicando rios voadores na internet, já vai aparecer essa imagem aqui, que é aquele fenômeno de circulação atmosférica da umidade aqui na América do Sul. Nós temos aqui um fenômeno muito importante, que é chamado de rio voador, que são essas massas de ar que entram aqui na zona equatorial, vindas do Oceano Atlântico, né, e chovem aqui na floresta amazônica, e existe um sistema de recirculação dessa chuva aqui na floresta amazônica, que é extremamente vinculado ou extremamente regulado pelos processos ecológicos da floresta. Né? Então, a floresta, trocando em miúdos, a floresta é que atrai essa chuva toda para baixo e a floresta tem um grande poder de evapotranspiração. Então, toda aquela massa de ar úmido vinda do oceano na região equatorial, que chega na Amazônia, sofre intensa recirculação aqui. Né? E ela é potencializada pelas substâncias voláteis aqui da floresta, né? Os cheiros da floresta, que ajudam a condensação dessas nuvens, e esse sistema aqui, quando chega aqui na barreira orográfica da Cordilheira dos Andes, né? Uma parte dela se perde aqui para o Oceano Pacífico, mas outra parte bastante importante vem irrigar toda a região centro-oeste e a região sul e sudeste. Então, muito das nossas chuvas, e aí nós temos uma questão bem importante aqui, muito da precipitação das nossas regiões aqui está intimamente ligada à questão amazônica, né? Intimamente ligada. Deixa eu voltar aqui. Então, além dela estar intimamente ligada a esse fenômeno da circulação dos rios voadores, nós tivemos o ano passado um outro fenômeno que decorre de uma certa desregulamentação que nós estamos vendo, e uma certa, digamos assim, porteiras abertas, para usar inclusive aqui uma expressão que infelizmente está bem popularizada politicamente, né? Nós tivemos uma porteira aberta onde está passando a boiada do desmatamento e das queimadas, que são consequências diretas de uma mudança da nossa política ambiental brasileira. O ano passado nós tivemos aqui, e eu vou pedir para compartilhar de novo mais uma tela aqui. Que é um relatório, vou colocar aqui para cima, que é do Observatório de Clima e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, também mais um relatório da Fundação Oswaldo Cruz, e esse Observatório do Clima e Saúde é um convênio da Fiocruz com o INPE, né, com dados bastante, digamos assim, são o que nós temos no momento em termos de monitoramento. E esse trabalho aqui, ele está mostrando aqui, de setembro de 2019, e eu vou só direto para as figuras aqui, mas quem quiser é só entrar na página da Fiocruz lá e baixar esse trabalhinho, né? Está mostrando o seguinte, esse aqui é uma figura que mostra os focos de calor e o potencial de emissão de poluentes durante os meses de maio e junho de 2019, que foi aquele período que, inclusive, as queimadas na Amazônia entraram no noticiário internacional. Então, por essa figura aqui, nós estamos vendo que existe, basicamente, acompanhando aqui, aquilo que a gente chama de arco do desmatamento, né? Um local, uma região onde ocorreu o maior número de queimadas e também de desmatamento no ano de 2019. Aí eu vou fazer uma ilação, que eu não posso comprovar, eu não vou dizer que essas queimadas e esse desmatamento do ano de 2019 interromperam os rios voadores, não é isso, mas que com certeza tiveram alguma influência, sim, né? E ela já era prevista. Né? Veja que esse arco do desmatamento ele ocorre justamente na região onde circula
aquelas massas de umidade atmosférica. Então, é logicamente que o próprio calor das queimadas e, principalmente, depois que ocorre a queimada, a perda de capacidade de evapotranspiração da vegetação, porque a vegetação só vai continuar a chupar água do solo depois que ela se regenerar daquela queimada. Então, depois da queimada, o fogo apagado, durante algum tempo, aquela região toda vai ter um déficit hídrico, né? Vai ter algum tipo de alteração no seu regime hídrico. E provavelmente isso deve ter interferido ano passado, sim, na circulação dos rios voadores, né? Então, isso interferiu nas chuvas aqui para o sul. Não tem uma relação direta, isso nós só vamos poder afirmar com certeza com um monitoramento ao longo de vários anos de dados. Né? Não dá para fazer uma relação direta. Ah, porque queimou a Amazônia o ano passado, nós estamos com a crise hídrica. Agora, numa escala de tempo médio prazo, 5, 10 anos, aí já é possível comprovar esse fenômeno. Certo? Bom, esse estudo aqui é muito interessante porque ele relaciona uma outra coisa aqui. Essa outra figura aqui está mostrando a concentração de material particulado e monóxido de carbono. E em seguida ela faz uma relação com essa é a figura mais impressionante, com a taxa de internação de crianças por problemas respiratórios. E esse estudo mostrou que, principalmente nessas regiões aqui, que são aglomerados de cidades, onde a taxa de internação de crianças por problemas respiratórios teve valores significativamente maiores do que o esperado. Então, coincidentemente, está exatamente no mesmo cinturão do desmatamento, no mesmo arco do desmatamento. Né? Então, veja, é claro que esses fenômenos também vão ser sentidos aqui no Sul. Então, quando se faz aquela previsão de que aqui no Paraná nós vamos ter épocas em que a umidade relativa do ar fica bem menor, e nós vamos ter épocas em que os dias de estiagem vão ser muito maiores, né? Então vejam que esses dois fenômenos estão interligados. De um lado, doença respiratória, de outro lado, a questão da crise hídrica. Né? Então, de certa forma, aqui eu tentei esclarecer que esses dois fenômenos, a crise hídrica e a Covid, eles estão interligados pelos seus efeitos econômicos, sociais, etc., mas também estão interligados pelas suas causas. A crise hídrica é uma consequência clara da falta de planejamento no uso da terra. A conversão, a capacidade de retenção de água das bacias hidrográficas, isso também já está comprovado, ela está diretamente ligado, por exemplo, às mudanças no Código Florestal. Né? É possível já tem estudos que mostram que, a partir da mudança do Código Florestal, que ocorreu aqui há alguns anos atrás, nós tivemos uma diminuição da proteção dada pelas matas ciliares, que foi um dos pontos que mudou no Código Florestal. Isso certamente influenciou na capacidade de retenção das bacias hidrográficas. Então, se há 5, 6 anos atrás nós tivemos uma crise hídrica que foi num nível até muito maior do que essa do Paraná no estado de São Paulo, vocês lembram que a cidade de São Paulo chegou a entrar em calamidade, situação de calamidade pública pela falta de abastecimento. Né? Aqui no Paraná, nós estamos enfrentando o mesmo fenômeno. Né? E ele vai acontecer de novo. Não dá mais para contar com esta percepção que nós temos de que esse é um fenômeno fortuito. Olha, a cada 100 anos vai acontecer uma grande seca. O que nós estamos provando é que esses fenômenos vão ocorrer cada vez com mais frequência. Né? E eles são diretamente ligados ao processo de conversão das bacias hidrográficas, de conversão do uso do solo sem planejamento, que é, basicamente, desmatamento e queimada. Certo? Bom, então esse é o panorama global. Queria passar agora, então, para a Liliane, que vai desenvolver um pouquinho sobre essa questão aí do desmatamento, principalmente, e a sua relação com a Covid, não é? Obrigada, Paulo. Estou vendo aqui os comentários, o pessoal colocando aqui a questão do desenvolvimento do litoral, né? A Érica chamando a atenção, né, do o agravamento que nós vamos ter aqui no litoral do Paraná em função de um modelo de desenvolvimento projetado para transformar uma região de belezas cênicas, balneárias, de turismo de sol e mar,
de turismo ecológico, de modelos de desenvolvimento voltados para a cultura local, em um lugar voltado para a atividade portuária. E, sem dúvida, Érica, isso vai contribuir tanto para a escassez de água. Nós estamos alertando isso desde 2006, nos primeiros estudos de impacto ambiental da questão portuária, e em todos os empreendimentos industriais a gente alerta para esse fato, né? Então, obrigada aí pelo seu comentário, Érica. E agora eu passo a tentar fazer essa relação que o Paulo deixou aqui, né? Ele já fez boa parte dessa relação, mas uma coisa que é importante a gente destacar é que esses alertas de graves crises ambientais, eles não são de agora. A gente não começou a ver isso na TV agora, que todo mundo está falando em crise, né? Porque nós estamos todos como... nós não vivemos o início do século XX, não ficamos em quarentena durante a gripe espanhola, né? Então a gente não sabe o que é isso. Mas essas crises estão sendo alertadas desde o final da terceira década, final do século XX, década de 70, por uma comunidade científica de grande peso, de grande importância e de grande influência. E na época eles alertavam que a gente ia viver um futuro com graves problemas ambientais que iam interferir na economia, que iam interferir na sociedade, que iam aumentar a pobreza, que iam aumentar o desemprego, e tudo isso foi taxado como catastrofismo, né? Então, esses cientistas, que eram a vanguarda da época, todos de áreas diferentes, né? Cada um falando do seu conhecimento, chegaram a fazer um modelo de simulação computacional que, na época, né, era a maior inovação tecnológica da época. Um modelo que simulava as nossas fronteiras ambientais, né, e como que elas estavam sendo rompidas. Isso é década de 70. E aí eles nunca foram levados a sério. E os governos, os Estados-nações, eles optaram por meio que não dar muita atenção para essa questão, apesar dela ter entrado na agenda mundial e ter entrado nos Estados-nação. Alguns se desenvolveram para esse lado, principalmente aqueles estados que estavam propondo as mudanças que deveriam ser feitas naquela época. E a gente hoje está pagando esse preço, né? Então, nós temos uma pandemia hoje provocada por um tipo de vírus, e nós já sabemos, gente, que esse vírus, ele surge de uma região da Ásia, né, de uma região da China, que ele surge através de fauna silvestre, que é consumida em mercados, ainda é consumida em grande medida em mercados asiáticos, na China, no Vietnã, na Indonésia, e que esse vírus saiu do ambiente natural, onde ele estava isolado geograficamente, e adentrou ao ambiente urbano. As pesquisas têm relacionado que esse vírus ele faz parte de animais silvestres, tanto a família dos coronavírus, né, uma família extensa de vírus, mas já é reconhecido que morcegos contêm o vírus que nós temos verificado nos seres humanos no mundo inteiro, com uma semelhança no seu genoma de acima de 96%. Resta identificar qual é o hospedeiro intermediário entre o morcego e o ser humano. Isso é uma pesquisa que está sendo realizada por inúmeras pessoas no mundo, e ela é fundamental para a gente ter um acompanhamento. Por que ela é importante? Porque é a partir desta verificação de quem que é o hospedeiro intermediário que a gente consegue fazer testagens, gente, de grau de infecção, por exemplo. Isso é super relevante para o avanço, por exemplo, de vacinas. Mas o que nos chama atenção é o padrão, gente, o padrão de destruição da natureza, que faz com que essa fauna silvestre, além de ser capturada para comércio ilegal, além de ser utilizada como alimento, né, que é uma coisa que na China existe ainda, apesar de não ser a cultura hoje na China, ela ainda existe em várias cidades. Além de tudo isso, nós temos um outro fator, que é o fator do avanço econômico e o crescimento econômico da China. A China é o país que mais cresce, é o maior PIB do planeta, tudo é superlativo na China. E não é à toa que é de lá que vem essas epidemias ultimamente, dessa região asiática, né? E qual que é a relação que a gente tem, então, né, com
com a crise hídrica brasileira e a pandemia asiática, que tomou dimensões globais e hoje é não mais uma epidemia na China, mas sim uma pandemia global. A relação são os crimes ambientais, né? E essa relação, ela não é apenas dada pelo coronavírus. Quase todas as epidemias virais que a gente já teve na humanidade, seja HIV, né, a AIDS, o ébola, vírus que se desenvolveram no Nilo, o SARS, que é um parente próximo do coronavírus, a dengue, aqui no Brasil, né, que causa centenas de milhares de mortes, a malária, a febre amarela, a doença de Lyme, todas elas, todas, sem exceção, são resultado de tudo aquilo que a gente faz com a natureza. Aquele avanço que a gente faz, nós estamos rompendo as barreiras naturais, cada vez mais. Né? Então, só para que todos tenham uma ideia, né? 60% das doenças infecciosas emergentes hoje no planeta, que afetam seres humanos, têm origem direta com animais silvestres. São zoonóticas, a gente chama de doenças zoonóticas. Então, o que a gente tem com isso, né? Por que essas doenças estão indo para os seres humanos? Então, uma das razões da gente estar se acometendo com isso, no caso, uma das razões que mais tem batido na questão do coronavírus, é justamente o tráfico de animais silvestres. Não é interessante? É uma atividade ilegal, um crime ambiental, que movimenta 10 bilhões de dólares. E a rota é principalmente asiática. China, Vietnã, China, Laos, né? E agora não diferente, né? Um dos animais que pode estar envolvido como hospedeiro intermediário, o pangolim. Ainda faltam muitas pesquisas, mas ele está sendo indicado porque é um dos animais mais traficados do planeta. Ele está saindo do ambiente natural dele e indo procurar outros ambientes porque o ser humano lá na China está abrindo novas frentes de desenvolvimento e crescimento econômico em cima dos ambientes naturais. E o que a gente tem a ver com isso aqui no Brasil? Ora, aqui no Brasil a gente tem várias doenças emergentes. Entre elas a própria dengue, né, a febre amarela, a malária, hantavírus, arbovírus em vários tipos de arbovírus. E o que a gente tem? Agora eu vou também pedir para compartilhar uma tela para mostrar, deixa eu ver aqui como é que faz isso, para mostrar como é que está. Diferente do Paulinho, eu preciso pôr o meu óculos, né? Aqui. Veja se deu certo aí. Conseguem ver? Aqui a gente tem chamando atenção, gente, para uma questão que acabaram de sair esses dados. Essas são as taxas de desmatamento da Amazônia Legal no primeiro trimestre de 2020. A área desmatada equivale a 80 mil campos de futebol, para a gente ter uma noção do que significa isso, né? E o que isso representa? Volta lá que não está compartilhada a tela. Isso. Ah, não? Isso aí, Ué. deu. Ela não compartilha porque eu tentei pôr na tela cheia. Agora tá bom. Que pena que não dá para pôr na tela cheia, mas enfim. Então aqui a gente está vendo que os estados amazônicos onde houve maior aumento do desmatamento. Então, quando o professor Paulo fala dos rios voadores, eles são essenciais para banhar de águas a Mata Atlântica, aqui onde a gente está no sul. E como que eles vão chegar aqui no sul se a gente não para de tirar a floresta amazônica? E batendo recordes. A gente desmatou 51% a mais no mesmo período em 2019. Então, é muito chocante esses dados, né? De janeiro a abril deste ano, só de janeiro a abril deste ano, de 2020,
já tiramos 1.202 quilômetros quadrados de floresta, um valor 55% superior ao observado no mesmo período do ano passado. Ou seja, quando a gente vê uma reunião ministerial dizendo que vão passar a boiada, já está passando a boiada, gente. A boiada é isso aqui. Entre agosto de 2019 e março de 2020, o período é referência, tá? Agosto de 2019 até março de 2020 é um período de referência para se calcular taxa anual de desmatamento. Nós acumulamos 5.260 quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia. No período anterior, isso foi 2.500, então vocês vejam, é quase o dobro. Qual que é a fonte desses estudos? A fonte é o Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil, o Mapa Bioma, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vamos lembrar que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ano passado, perdeu seu presidente por divulgar os dados do desmatamento. Ele foi exonerado do cargo. Não é? Então, só neste mês, gente, eu fui atrás dos dados, só neste mês de abril foram derrubadas 405 quilômetros quadrados de floresta. Entre o dia 1º e o dia 30 de abril, esse mês que passou. Tá? Então, nós estamos vendo uma crise hídrica, não é algo que está agora. Nós tivemos uma crise hídrica no estado de São Paulo, que perdurou, né? No estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais, vários estados da região sudeste, que são as regiões mais produtivas do país em relação a PIB. Não é? Então, é sabido já, a ciência tem dito, os cientistas têm falado, grandes representantes das ciências na região amazônica têm alertado que sem floresta em pé na região amazônica não tem agricultura no sul e no sudeste. Então, o que nós estamos fazendo? Só interromper aqui, porque tem uma pergunta aqui da Nara, que fez aqui agora. Existe correlação entre o consumo de carne e a crise ambiental? Sim, 100% de correlação. Nesse ponto que você está colocando aí. 100% de correlação. Isso também é muito conhecido, tem muito artigo publicado que mostra que esse desmatamento da Amazônia Legal, ele é utilizado primeiramente para colocação de gado. Né? Então, o que entra primeiro quando a floresta vai abaixo é o gado. Ora, o gado é usado para quê? A produção extensiva de gado na Amazônia, né? Grandes porcentagens de terra para poucas cabeças de gado. É para, primeiro, em muitos casos de grilagem de terra, como vocês devem estar sabendo, né? Está circulando no Congresso uma medida provisória, a medida provisória 910, está aqui embaixo, né? Que vai nos dizer, que vai nos tentar empurrar a legalização da grilagem. Então, a primeira coisa que se faz quando você bota a floresta abaixo é pôr gado. Esse gado é para quê? Esse gado é para carne. Então, tem relação, sim, com certeza. Depois, esse gado é tirado e é colocado soja no lugar. E assim as fronteiras agrícolas vão se ampliando. Tá? Então, e por que isso está acontecendo? Então, qual que é a relação que a gente tem desse desmatamento da Amazônia Legal com a crise hídrica, né? Nós estamos percebendo que as políticas, o Paulo já falou dos rios voadores, eles têm relação com o clima em toda a América Latina. Nós temos um grande cientista brasileiro que estuda isso, que é o Antônio Nonato Nobre, né? Ele é um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é uma referência nesse assunto dos rios voadores, e ele já tem caracterizado a importância dos rios voadores para abastecer a Mata Atlântica. O que está acontecendo é que, com o desmatamento do Cerrado e o desmatamento da própria Mata Atlântica, que sobrou apenas 12% do bioma na Mata Atlântica, nós não estamos fornecendo condições ecossistêmicas para que esse ciclo continue, para que esse ciclo, como o Paulo falou, né, se trata de evapotranspiração.
como que isso vai acontecer se lá numa região enorme do país, uma região enorme da América do Sul, tem um vazio vegetacional que está ocupado hoje com soja e pasto. É muito difícil que esse ciclo se complete. Isso afeta, sim, o regime de chuvas. Então, e por que isso tudo está acontecendo? Desde 2019, nós temos enfrentado, na verdade, a política ambiental brasileira, ela sempre foi muito, sempre foi muito difícil de defender frente aos processos de desenvolvimento, principalmente relacionados a um modelo de crescimento econômico. Então, ela sempre foi extremamente difícil, tanto que o Brasil foi um país que demorou muito para ter um Ministério do Meio Ambiente, não é? Então, qual que é o nosso dilema hoje? Desde 2019, as coisas pioraram num nível extraordinário e inimaginável. Então, nós não temos hoje fiscalização. Os fiscais, os profissionais que são concursados para fiscalizar a ação de criminosos, eles estão restritos, proibidos de fazer as suas atividades. Eles exoneraram coordenadores de fiscalização do IBAMA. A redução de multas por desmatamento é algo nunca visto no Brasil. Ela caiu pela metade. O número de operações da Polícia Federal, do IBAMA e do ICMBio, que monitora somente as unidades de conservação, reduziu drasticamente em 2019 e 2020. Existe em operação uma destruição institucional da Política Nacional de Meio Ambiente. E com a expectativa da aprovação da medida provisória 910, a tendência é piorar. Rapidamente, só para falar um pouco da Mata Atlântica, para a gente não ficar apenas na Amazônia, né? Apesar da Amazônia estar intimamente ligada com a Mata Atlântica, através das nossas vertentes oeste, né? do nosso país, aqui nós temos o gráfico da Mata Atlântica. Vocês vejam que nós conseguimos desacelerar o desmatamento da Mata Atlântica numa medida muito grande na década do ano 2000. E depois ela vinha diminuindo radicalmente o desmatamento. Aí, em 2012, nós aprovamos as modificações do Código Florestal. E aqui a gente já percebe que, modificando, flexibilizando o Código Florestal, houve o aumento do desmatamento. E aí, este aumento do desmatamento ele volta a diminuir, né, com a intensa fiscalização, mas este ano que passou, nós tivemos um aumento, o mapeamento do desmatamento da Mata Atlântica acabou de sair também, ser divulgado, porque foi, antes de ontem, se eu não me engano, foi o dia da Mata Atlântica, né? Então, a gente tem aí o estado de Minas Gerais, o estado da Bahia e o estado do Paraná como líderes do ranking do desmatamento da Mata Atlântica. Ora, nós estamos aqui no litoral do Paraná em um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica. E quem anda pela região consegue ver onde isso está acontecendo, não é? Então, pode descompartilhar a imagem, né? Então, gente, tudo isso para dizer o seguinte, onde existe desmatamento, abre-se frentes onde a fauna silvestre torna-se vulnerável, a fauna silvestre está carregada de zoonoses, parasitas, que eles convivem eternamente, desde que eles são espécies vivas no ambiente. Eles sempre conviveram com esses vírus. Morcegos. Evoluíram, não é? É uma coevolução. Quando você abre uma frente de desmatamento, você torna esses vírus abertos para essas primeiras populações que estão nessas frentes de desmatamento. E a partir daí, a movimentação que nós temos traz os vírus para o ambiente urbano, e os vírus no ser humano, depois que ele passa pelos seus intermediários, o vírus ele é altamente resiliente. Ele se modifica numa velocidade espantosa. Ele sofre mutações. E aí nós temos a possibilidade de ter inúmeras pandemias a partir de então. Esta foi a primeira. É muito interessante saber que cientistas que trabalham com essa relação entre zoonoses e desmatamento,
eles já estão alertando para a possibilidade de pandemias há muito tempo. Inclusive, em dezembro de 2019, saiu um artigo na National Geographic falando de onde será que vai vir a próxima pandemia. E ela alertava que seria da Ásia ou da Amazônia. E muitos estudos feitos na Amazônia mostram a relação direta da disseminação de vírus, principalmente de estudos relacionados com dengue e com malária, a disseminação em áreas que sofreram até 50% de desmatamento. Ou seja, com 50% de desmatamento de uma área, já é possível a gente ter um desequilíbrio tão grande no ambiente que pode fazer com que esses vírus saiam das suas barreiras geográficas florestais e entrem em contato com o ser humano, e daí para o ambiente urbano é um pulo. Então, qual é a relação da pandemia com a crise hídrica? Desmatamento, alteração do ambiente, degradação da natureza. Modelo de desenvolvimento econômico que não dá mais certo. Então, agora a gente encaminha, né, Paulo, para o final, se você quiser pegar esse gancho. Tá. Inclusive, eu queria aproveitar aqui, agradecer a participação de todos aí que estão mandando mensagens aqui. Tem uma pergunta enviada aqui pelo Ítalo, que daí faz um gancho bastante bom aqui para a gente encaminhar para o final. Toda essa crise, ela tem um componente global, numa escala global, mas ela, em cada espaço do planeta, em cada território, em cada região do planeta, ela vai se apresentar de formas diferentes. E o Ítalo aqui faz uma questão bem interessante sobre o local. As comunidades tradicionais aqui do nosso litoral, muitas têm o abastecimento oriundo da própria Mata Atlântica, por meio de represas próximas da comunidade, e não possuem empresas privadas de saneamento. Como seriam as consequências da estiagem nessas localidades? Quem sentiria primeiro a escassez hídrica? Essa é uma questão muito interessante, porque nós temos uma situação local bastante peculiar. Então, Ítalo, as comunidades tradicionais aqui do nosso litoral, e aí eu vou analisar não apenas as chamadas comunidades tradicionais, mas pode estender esse mesmo raciocínio para todas as cidades do litoral. Nós não vamos ter uma escassez na quantidade de água. O grande problema é que a mudança do regime climático vai trazer períodos de estiagem muito altos. Mesmo com essas estiagens, elas vão ocorrer em períodos que a gente tem uma demanda hídrica menor, que são os períodos da baixa temporada. Então, é onde nós temos menos gente consumindo água. As localidades e as populações tradicionais, que muitas delas têm, digamos assim, mananciais de abastecimento próprios, né, elas não vão ter problemas de escassez hídrica. O que ocorre é que aqui nós também temos problemas de conversão das bacias hidrográficas. E quando você desmata ou converte a terra, ela, além de perder funções de regulação hídrica, ela também aumenta a sua fragilidade aos eventos meteorológicos. Então, o grande problema aqui do nosso litoral não serão as estiagens, do ponto de vista do abastecimento. Calma que eu já vou chegar lá. Mas sim as chuvas concentradas. Porque ao mesmo tempo que você tem aumento de períodos de estiagem, você tem aquela chuva que antigamente estaria chovendo num período maior, concentrada em poucos dias. E aí você vai ter os fenômenos das grandes pluviosidades, aquelas que saem no jornal. O dia de hoje choveu aquilo que era esperado para o mês de fevereiro. E nós tivemos em 2011 um evento como esse. Em março de 2011, nós tivemos uma chuvarada. E o que essa chuvarada fez? Como as bacias hidrográficas aumentaram a sua fragilidade por causa do desmatamento, as bacias não conseguiram conter essa água. Né? E aí nós tivemos os deslizamentos. E os deslizamentos romperam as barragens. E aí nós tivemos, por exemplo, uma cidade como Paranaguá, que ficou mais de um mês sem água, recorrendo a caminhão-pipa, recorrendo a rodízio, né? Recorrendo a diversas alternativas, e aquilo teve consequências muito grandes, econômicas, para a cidade de Paranaguá e também para a saúde das pessoas. Então, respondendo a pergunta aqui do Ítalo, quem sentiria primeiro a escassez hídrica? Bem, o nosso problema não é nem da escassez hídrica nesse primeiro momento. O nosso problema é da fragilidade das nossas bacias para aguentar essas mudanças que vão trazer, conforme os estudos recentes aqui
inclusive os que eu apresentei, um regime pluviométrico diferente. Nós vamos ter maior período de seca, mas mesmo no período de seca, talvez nós não tenhamos uma escassez hídrica importante. Estou falando aqui do litoral, porque em Curitiba é outra coisa, né? Mas nós temos um aumento muito grande da fragilidade dos nossos mananciais. Então, nós vamos sofrer com excesso de água e não com a escassez. Isso num primeiro momento. Agora, num segundo momento, caso esses projetos todos de desenvolvimento aqui do litoral, com porto, etc., continuem como estão planejados, aí nós provavelmente vamos ter escassez hídrica, porque apesar de nós termos uma abundância muito grande da pluviométrica, as nossas bacias hidrográficas são pequenas, elas são limitadas. Por exemplo, Paranaguá, que capta água na Serra da Prata, já vai ter que começar a captar água lá no Rio Sagrado, vai ter que começar a pedir licença para Morretes para pegar água, né? Aí nós vamos ter outras bacias que hoje não são usadas como mananciais, que vão ter que ser usadas como mananciais, e isso vai alterar a forma de gestão dessas bacias, né? Então, em primeiro lugar, o que essa escassez hídrica vai provocar, o primeiro impacto, principalmente, aí voltando à questão das populações tradicionais, é que aumenta a fragilidade, né? Elas vão ser sempre as mais expostas, justamente, como falou o Ítalo, né? Justamente por não terem sistemas integrados de abastecimento. Por exemplo, hoje, se a cidade de Pontal, do Paraná, tiver uma crise hídrica, é possível desviar a água do aquífero de Matinhos, é possível pegar. Agora, Paranaguá não, ela vai ter que avançar para outros lugares que possivelmente vão chegar no momento em que nós vamos enfrentar uma escassez hídrica, né? Então, vejam, essa pergunta foi bastante ilustrativa para mostrar isso. Se, por um lado, a Liliane e eu, no começo, lá colocamos que isso é um fenômeno global, que ele depende, que ele decorre do nosso modelo de desenvolvimento, que está fazendo com que a gente converta as bacias hidrográficas para usos menos nobres, porque, por exemplo, vocês devem convir que você converter uma floresta com toda aquela exuberância, com todos aqueles recursos que a gente nem conhece direito, em um sistema de agropecuário extensivo, no qual você tem poucas cabeças de gado por hectare, porque a intenção dessa conversão não é a produtividade. A intenção dessa conversão é o domínio da terra. Né? É a esperança que esses desmatadores, que esses grileiros têm, de que ao tirar a floresta e colocar uma meia dúzia de cabeças de gado, eles vão comprovar a sua posse sobre a terra. E isso é uma decorrência clara do afrouxamento da nossa política ambiental. Né? E esse é o fenômeno global. As mudanças climáticas, o afrouxamento da política ambiental, que vai motivar em diferentes regiões do planeta diferentes consequências. Então, aqui no litoral, nós temos um tipo de consequência, em Curitiba, nós temos uma crise hídrica grave, e no noroeste do Paraná, nós vamos possivelmente verificar os impactos dessas estiagens na produção agrícola. Certamente vai ter impacto também na nossa balança comercial. Então, veja, as consequências são sistêmicas, porque as causas da crise são sistêmicas também, são interligadas. Então, com isso, eu acho que, aí já para terminar aqui a nossa participação, o que a gente queria demonstrar é que são faces da mesma moeda. E não são acontecimentos catastróficos que não podem ser planejados. Eles já estão amplamente descritos. Eles vão ocorrer. Bom, para que a gente termine isso sem ficar aqui no baixo astral total, quais são as alternativas? E aí eu passo também depois para a Liliane. Da minha parte, eu coloco a primeira. Primeiro lugar, planejamento ambiental. Segundo lugar, nós temos que parar de encarar a água como um recurso, mas temos que começar a encarar a água como um serviço ambiental prestado pela natureza, né? Vocês sabem que a gente, quando consome a água da nossa torneira, quando a gente paga a conta desta água, a gente não está pagando a água que sai do rio, nós estamos pagando o sistema de abastecimento que trouxe a água do rio até a nossa casa. Mas nós não estamos pagando a água do rio, esta é de graça. Essa é um bem público, é um recurso natural público. Ele é como o ar que nós respiramos. Nós temos que começar a enxergar a água não como um recurso econômico, simplesmente, mas sim como um bem comum,
né? E como um bem comum, nós temos que ter uma gestão pública deste bem comum. Uma gestão que não, né, que sempre coloque essas questões numa visão mais sistêmica e que permita ao gestor público no local ter um planejamento que leve em conta essas consequências sistêmicas mundiais, certo? Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala. Eu gostaria de agradecer ao Ringo e ao William, né, da equipe aqui da produção, e ao FPR Litoral também pela oportunidade. Com você, Liliane. Paulo, eu vou na mesma linha e, assim, não apenas a água como um serviço, né, mas nós sabemos que a natureza toda fornece gratuitamente inúmeros serviços e é muito interessante que, recentemente, um pouco antes da pandemia, uma equipe de cientistas nos Estados Unidos avaliando a relação de epidemias com desmatamento, sugeriu que um novo serviço ecossistêmico seja incorporado naquele diagrama de serviços ecossistêmicos que já existe nessa área ambiental, que é o serviço ecossistêmico de proteção à saúde. Ou seja, as florestas de pé, os ecossistemas cuidados com o seu devido cuidado, né? Ou seja, áreas, como você disse, né, o planejamento ambiental, áreas onde se deve conservar, conservadas, área com reserva indígena, com todo o bem-estar que eles merecem, áreas, regularização fundiária para comunidades tradicionais, porque são guardiões da natureza, né? O enfrentamento da desigualdade social de forma séria, né? Tudo isso, tudo bem planejado, tem a ver com a questão da gente ter um novo serviço ecossistêmico voltado à proteção da saúde humana, que é o ecossistema com saúde, né? Então, fora isso, também chama atenção que o Brasil precisa se preocupar em melhorar seus índices de saneamento básico, porque é impressionante que a gente ainda tem 16% da população sem acesso a abastecimento de água. São 35 milhões de pessoas que não têm água. Esse número é 3 vezes maior do que a população de Portugal, por exemplo. 46, quase 47% da população brasileira não tem cobertura de esgoto. É muita coisa, gente. É 100 milhões de pessoas. É 2 vezes a população da Argentina. Então, é chocante esses dados, né? Esses dados são novinhos em folha, acabou de sair o ranking do saneamento de 2020, publicado pelo Instituto Trata Brasil. Né? Então, é muito chocante a gente não ter, por exemplo, 46% do volume gerado de esgoto no país tratado. 46% é tratado. E o resto? O resto, gente, é despejado na natureza. É como se fosse 5.715 piscinas olímpicas diárias de esgoto na natureza. São 2 milhões por ano de piscinas olímpicas sendo despejadas na natureza. Então, a gente precisa alterar essa realidade, né? Precisa ter investimento ambiental. E a gente vê que a gestão ambiental brasileira está desse jeito, né? Nós temos um ministro que é um grileiro, um sujeito que favorece grilagem de terras, garimpo, atividades ilegais, né? Desmatamento, né? E é esse modelo de desenvolvimento que, na verdade, talvez essa pandemia, sendo otimista, né? Talvez essa pandemia ela sirva para os estados, nação, refletirem sobre o modelo de desenvolvimento que está posto. Porque o modelo de desenvolvimento que está posto, ele é genuinamente predatório, né? Então a gente sofre, toda a população sofre, mas quem mais sofre são os pobres, né, gente? São as pessoas que moram nas residências precárias, nas periferias, a população negra, a população ribeirinha, a população indígena no Brasil, que é tratada de uma forma desumana. Todas essas pessoas são as que mais sofrem. Mas, claro que a economia vai ter um baque imenso no Brasil, porque a gente está enfrentando já uma recessão econômica de anos, e isso vai trazer consequências gravíssimas, né? Mas a gente espera que, para sair dessa maré, o planeta resolva discutir com mais seriedade a questão ambiental e a questão socioambiental, que são interligadas.
Então era isso, né, que nós tínhamos para trazer para vocês. Espero que tenha sido interessante e que esse tema tenha suscitado um pouco da curiosidade de vocês. Eu estou vendo aqui vários colegas e estudantes e comunidade aqui nos comentários e a gente agradece muito a presença de todos vocês. É isso. Até a próxima. Obrigado, Ringo. Obrigado, William. Obrigada, Ringo. Obrigado, William. E obrigada à direção do setor litoral por promover essas lives interessantíssimas. Tchau, gente. Até a próxima, gente.